Mas me conta uma coisa, você vem de uma infância muito árida, né? Do ponto de vista de recurso. Sim. Eu estava ouvindo as histórias que a tua mãe contou, que aliás é uma mulher sensacional, pelo que eu pude perceber. Figura, né? Uma figura. E ela estava me falando que, porra, vocês chegaram a morar na rua? Sim, várias vezes. A gente ficou várias vezes. Aqui em São Paulo? Sim. Cara, em qual rua, velho? Na Estação da Luz. Na Estação da Luz? Na Bela Vista, em vários bairros de São Paulo. Porque, assim, minha mãe, 5 filhos. O que ela fazia? Ela fazia... Tudo que aparecesse. Exatamente. Né? Tinha 5 filhos, praticamente sozinha, né? Meu pai era muito ausente, era da estrada, era... Caminhoneiro, não? Foi caminhoneiro, foi motorista de ônibus e tal. E assim, ele era muito o estereótipo do homem dos anos... Quase Nelson Rodrigues, ali da década dos de anos 70, 60. Né? Porque eu sou mais novo. Eles vieram do Nordeste, né? com pouca escolarização, então era o estereótipo, né? E aí, mas a minha mãe, eu vejo, né, alguns anos, né, os coaches, ou esses caras todos que você vê no Instagram e tal, nas redes, que eu acho muito válido, assim, muitas coisas que eles falam ajudam muitas pessoas, ou, né, tem a ver, às vezes umas conversas furadas, umas mentiras, ou é só para tirar tem dinheiro. uma certa preguiça. Mas tem coisas que falam, pô, ontem mesmo eu vi um cara que eu tenho preguiça dele, eu não concordo com o que ele falou, mas assim, eu tenho certeza que aquilo ali vai ajudar muitas pessoas. O que ele falou? Cara, era um negócio meio que me cansa, assim, do tipo, as pessoas esperam motivação para fazer as coisas, mas não, eu acordei 4h30 para fazer não sei o que, e eu não queria, aí fui fazer não sei o que, tava ruim, isso, até a hora que começou a ficar bom. Então, cada vez que eu venci isso, eu conquistei as coisas. Então, né, deixa dessa coisa de esperar uma motivação e faz, se mexe e tal. Então, eu acho que, de repente, para alguma pessoa... Nisso. Pô, bate mesmo aqui e fala, pô, é verdade, eu tenho que sair da minha passividade. E aí, às vezes, transforma a vida, né, de muita gente. Até por isso que eles ganham dinheiro, porque uma galera funciona, né? Mas tem uns caras que mentem, isso me tira um pouco do sério. Mas o fato é que a minha mãe, sem instrumento, sem conhecimento, sem condição, sem um monte de coisa, ela colocava esses conceitos assim na nossa cabeça, né? Então, de fazer o melhor possível, de não ser preguiçoso, de se esforçar, de ser honesto, de ser carinhoso. Você tem que sempre sorrir, o sorriso é a porta de entrada, sabe? Tem várias frases que ela falava que eu vejo hoje, assim, e que, assim, eu tenho certeza, hoje... eu tenho uma vida muito boa, muito confortável, eu posso dizer, vencedora, né? Dentro do que é vencedora. Mas, assim, partindo de onde a gente esteve, né? Você vê hoje, foi um caminho de sucesso e vencedor. E tudo por causa, acho que, das coisas que minha mãe falava. O profissionalismo, a seriedade, o comprometimento, estão falando mal de você, estão não sei o que lá, ignore, né? Não se deixe levar por isso, o desprezo é a maior coisa que você pode dar para alguém que quer te fazer mal, né? Deixe isso de lado, sorria, ombro para, sabe? Peito para fora. E, tipo, você acha que minha mãe sabia? Porque aí depois, hoje, você vê que a linguagem corporal, ela te influi, libera hormônios e não sei o que e tal. Então, é muito louco ela falar tudo isso e ajudar tudo isso, porque eu tenho um irmão que é advogado também, que teve muito sucesso na carreira, conquistou muita coisa. E aí é louco, né? E os outros irmãos? Eles receberam a mesma mensagem? Sim. Não, eu acho que, de certa forma, todos... Conseguiram exato, escapar da infância árida que tiveram. Exato. E naquela época, coitada, né? Assim, para mim, graças a Deus, eu era o mais novo. Porque eu sofri menos no sentido de não
ter a noção real de tudo aquilo, né, que acontecia. Mas assim... Você tem memória de rua? Tenho de quase tudo. Você tem memória, deve gente ser uma coisa... Passar fome era normal. O não normal era... Ter comida na comer, mesa. ou fazer 2 refeições. Café nem se fala. Mas assim, fazer 2 refeições era... Porra. Dia de luxo. Exato. Então, e assim, né, hoje você tem cartão de crédito, você para morar de aluguel, você consegue o seguro fiança. Antigamente não tinha. Ou você conhece alguém que topa ser seu fiador, ou você não vai alugar. Você não vai... Então, a gente sempre vivia de uma forma difícil, paupérrima, de favor, então... Nossa, e até se fala que pessoas incríveis, né? Tinha uma mulher que ela tinha 2 filhos, ela botou minha mãe com 5 filhos dentro da casa dela. E a casa era pequena, tinha, sei lá, 3 cômodos, talvez. E era no Treme-Treme, lembra do Treme-Treme? Lógico, ali na Paim? Ai, nem aqui sei. no centro? Isso, ali no centro, na Paim, Exato. Tinham 2 Treme-Tremes, um foi demolido Isso, depois. foi o demolido. Foi o demolido. A gente morou lá de favor. De favor. E, eram minúsculos os apartamentos lá. Isso é incrível. Eu não sei se eu tem uma solidariedade, cara, entre as pessoas que são mais desprovidas de grana, assim, que é uma coisa que é da sobrevivência, né? Porque eu vejo isso também na minha família. Minha família, por parte de pai, ela tem também as mesmas condições. Não tão duras quanto a tua infância, porque ainda tem teto em cima da cabeça, isso já conta muito. Sim, né? sim. Isso traz humanidade, né? Nossa, a gente morou em cada lugar, cara. Cada lugar. Nossa, tinha um lugar que era muito longe. Tipo, longe mesmo. E outra coisa, minha mãe, loucona, né? Ela colocou eu, Ulisses e a Úrsula num colégio particular. Então. Na Vila Nova Conceição. E a gente morava, juro por Deus, demorava, cara. Sei lá, eu lembro que eu saía, era escuro. A gente saía no escuro. Umas 4:30 da manhã. Devia ser. A gente saía e andava pra caramba. Quando tava chovendo, era só barro. Era só barro no lugar. Aí pegava, sei lá, uns 3 ônibus, talvez, pra chegar. E aí, aquilo fez muita diferença. Ela era boa de conversa, então acho que ela foi lá. Conseguiu bolsa? Chorou quase. Não. Mas ela conseguiu convencer e tinha que pagar, né? Só que a gente vivia atrasado. E antigamente, hoje não pode mais. Antigamente, se você não tá em dia, você não pode fazer prova. Só que os professores sabiam ali da nossa vida, sabiam que a gente trabalhava, que fazia teatro, que fazia TV, que fazia comercial, que a vida era dura. Então, eles faziam a prova. Eles deixavam a gente fazer a prova escondido, mas dentro da época. Quando minha mãe conseguia quitar alguma coisa eles validavam assim, a nota. Exato. Que massa, cara. Tanto que, poxa, uma professora da terceira série me escreveu esses dias no Instagram e tal. Foi muito bonito, fiquei mal emocionado, assim, porque ela viu. Só que, assim, era isso. Então, minha mãe falava, cara, o estudo é sério. Tem que estudar. Tem que... Né? Então, tanto o estudo quanto o trabalho sempre foi muito sério. Porque era uma questão de sobrevivência, né? Meu pai falava a mesma coisa pra mim. Se você não estudar, você não vai sair do lugar onde a gente tá. Ponto. Era a única maneira. Que eu achei muito legal da minha mãe, que é isso que eu tava falando, você vê os coaches, às vezes, com as frases, né? Do tipo... como é que é uma que eu vi? Que era, tipo assim... A sua condição hoje não determina... De onde você saiu não determina onde você vai ficar. E assim, o meu pai, por ele, a gente teria o mesmo destino que ele teve, a mesma vida, e não diminuindo, mas, obviamente, não é tão bom quanto o caminho que a minha mãe falou, não. Eles vão ser isso, eles vão ter aquilo, eles vão ter um diploma, aquela coisa, eu tenho um diploma embaixo do braço. Tanto que eu fiz faculdade só para agradar ela. Você fez do quê? Eu sou formado em Direito, fiz até o fim, mas, assim, nessa época eu já tinha decidido que eu vou ser dublador e tal. Você queria ser você queria ser dublador ou você queria ser ator? Não, eu sou ator desde os 4 anos, então para mim era aquilo. Aí, no meio da faculdade, eu decidi que eu queria só dublar.
que eu queria parar de fazer teatro, de fazer TV, de fazer essas outras coisas, publicidade e tal. Aí eu fui largando. Mas eu fui até o fim da faculdade porque eu sabia que minha mãe ia Isso ficar... é importante para ela. Exato. E como que você começou a dublar? Qual que foi o teu primeiro trampo? Você faz o Bob Esponja desde o primeiro episódio? Sim, desde o primeiro episódio. Que doido. Fiz o teste. E aí você tá dublando a personagem desde o primeiro episódio. Sim. E como que foi essa migração? Eu queria entender como que você começou a atuar, porque com 4 anos era tua mãe que te levava para os testes? Sim, sim. Eu dei sorte. Também tem essa questão, assim. E a primeira coisa que eu fiz na vida, que foi teatro, eu era filho da Bibi Ferreira com Francisco Milani numa peça de Chico Buarque de Holanda com um diretor italiano, Gianni Rata. Então era uma mega produção, né, que era A Gota d'Água, que foi um sucesso. Então eu comecei no colo da Bibi Ferreira, exato. E as coisas sempre foram acontecendo. O grande problema, entre aspas, né, é que naquela época não se ganhava o que se ganha hoje. Mas você vê crianças milionárias. Uhum. Faz uma novelinha, engata numa outra, faz umas publicidades, aí começa a fazer publi no Instagram, tá milionário. Né? Antigamente não, especialmente crianças, que pagavam pouco mesmo. Mas aí a partir dali iam pintando coisas, né? Um ator indica para aquilo, outro para aquilo e tal. Minha mãe ia fazendo os contatos, aí ia pintando uma publicidade, um teste, não sei o quê. E aí a gente fez absolutamente tudo. Então, teatro adulto, teatro infantil, locução publicitária, locução, sei lá, interna, né, para institucional, jingles, publicidade de fato, novela, cinema, dublagem. Então, a dublagem foi uma das coisas que eu fui lá e fiz. E o que te encantou nela? A ponto de você falar, eu vou largar tudo. Porque quando você vai fazer publicidade, os cachês são diferentes, né? Você ganha uma grana grande fazendo publicidade. Eu acho que o mérito da coisa. Em que sentido? A dublagem, você pode ser alto, baixo, feio, gordo, azul, amarelo, roxo, se vestir mal, você não precisa ir nas festas, você não precisa... É claro que no começo, para qualquer coisa, você tem que fazer um network e tal, né? Mas assim, o fato é que, se você dublar bem, você vai ser chamado para tudo, em todos os lugares. É meritocrático, quase. Exato. Sem porque, social, assim, necessariamente. Eu era dono de um estúdio. Então, eu sou dono de um estúdio. Sou dono de um estúdio. Aí, eu tô apaixonado pela Mariazinha. Cara, mesmo sendo dono do estúdio, se ela não souber dublar, se ela não aprender, eu não posso colocar ela para fazer algo grande, ou botar ela num filme, porque eu perco o cliente, eu acabo com o filme, eu perco... Não dá. E assim, na publicidade, na TV, você pode colocar um cone lá para estrelar a novela, para não sei o quê, porque é muito bonito, ou é muito simpático, é muito legalzão, ou topa né, algumas coisas e segue o jogo, vamos que vamos. E a publicidade também, acho que tem muito isso, né? Aqueles... vai fazer um teste lá, tem 500 pessoas, e aí você começa ali a esperar, ouvir as conversas e tal. Você vê que, sei lá, 80% totalmente desqualificado, ou contando uma vantagem, uma história. Eu via muito isso, né? Porque eu sou meio quietinho, assim. É engraçado. Eu sou o tempo inteiro antagônico comigo mesmo. E então, quando eu me enturmo, eu sou o cara que brinca, que fala, que não sei o quê, que sacaneia, que cria situações e tal. E também sou o cara que fico quietinho por horas, né? Quietinho no meu canto e tal, ninguém sabe quem eu sou, o que eu observando. faço. Exato. Então, eu via muito isso nos testes, né? Os caras falando, contando história, contando vantagem, contando não sei o quê. Eu falava, nossa, eu tava gravando agora ali com o Jonas Mello, com a Fernanda Montenegro, com o Jaime Monjardim dirigindo, acabei de fazer não sei o quê, tenho... sei lá, 15 anos de carreira já, e tô quietinho aqui, esperando minha vez para fazer. Então, aquilo me cansava, aquilo me bodeava. Né? Então, acho que foi isso. O teatro eu gostava de fazer, eu não gostava dos ensaios, porque acho que por ser jovem, eu também era meio criança prodígio,
eu pegava muito rápido tudo que tinha que fazer, as marcações, decorava o texto, entendia a proposta e tal. E aí ter que todo dia ensaiar a mesma coisa e as pessoas estão demorando e tal, aquilo me cansava. Então teve isso. E eu curtia, naquela época, o anonimato. Entendi. Eu curtia ninguém saber que fui eu que fiz Fugir aquilo. um pouco dessa fogueira das vaidades, dos egos, né? Que é tão... gostava muito. E, obviamente, era uma coisa que eu fazia bem. Então, eu me divertia fazendo. Era o meu videogame, era dublar. Qual